Meu nome é Marcos Vinícius Mendonça, eu sou engenheiro agrônomo. Há 12 anos trabalho no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e durante esse tempo eu trabalhei em unidades de conservação na Amazônia. Então, eu vou fazer uma apresentação chamada aqui de Conservação in situ, novas concepções para aumentar a eficiência. Então, a gente vai falar sobre as unidades de conservação do Brasil, né? O papel delas, para que elas são criadas, qual o objetivo. A gente tem um mapa aí com as unidades de conservação, são federais, são 336 unidades de conservação, que representa em torno de 9% da área territorial do país, e juntando com todas as unidades de conservação, né, do sistema nacional, as federais, as estaduais e as municipais, isso perfaz um total aí de aproximadamente 20% da área territorial. A gente pode observar que elas são mais concentradas na Amazônia, as federais, né? E são bem pouco representativas dos outros biomas, né? Então, as unidades de conservação são criadas com esses objetivos, né? A preservação da biodiversidade, contra o avanço das atividades antrópicas sobre as áreas naturais, o que a gente chama no ICMBio de conservação, né, da biodiversidade, a conservação de recursos genéticos importantes ao homem, a gente chama de uso, né, da biodiversidade, e também elas têm um importante papel no fornecimento de serviços ecossistêmicos, que representam aí, né, são importantes para a regulação do clima, processos hidrológicos, polinização, dispersão e controle biológico. As unidades de conservação, elas sofrem várias ameaças, entre elas eu destaquei duas aqui, que são as principais, no meu ponto de vista, né, e dos estudos, que são a fragmentação das áreas naturais. Então, a gente observa, né, que são áreas, em muitas ocasiões, pequenas e que estão separadas, né, de outras áreas naturais. Então, cria essa fragmentação, especialmente pela expansão da atividade agropecuária, onde a monocultura ela impede a conexão entre as áreas naturais e a conservação dos recursos genéticos, né? E outro fator importante de ameaça à conservação da biodiversidade é a mudança no clima. A mudança no clima, ela é cada vez mais destacada como um elemento fundamental hoje, né, para a vida humana e de todo o planeta. A mudança do clima, ela, especialmente, ela tem um efeito, né, sobre os limites de tolerância nas espécies e a quantidade e a variedade de fatores essenciais, né, como a temperatura, a pluviosidade e a umidade, para cada uma dessas espécies. Elas podem provocar mudanças na fenologia, na distribuição, na abundância, na morfologia e na reprodução das espécies. E repercutindo alterações aí a nível de comunidades e inclusive de ecossistemas. Modificações no processo evolutivo das espécies e, inclusive, extinções e invasões de outras espécies no ecossistema. Essas duas, né, os dois elementos juntos, eles hoje representam os maiores riscos à conservação da biodiversidade. Entre as oportunidades que eu destaco, né, para a gente poder avançar na conservação da biodiversidade, a gestão integrada da paisagem. O que seria isso? As unidades de conservação, elas precisam ser pensadas
além dos seus limites territoriais, né? Os limites definidos por lei. A gente precisa pensar as unidades de conservação em todo o seu contexto econômico e social, né? Do território onde elas estão inseridas. E aí a gente pode pensar em medidas de mitigação e adaptação a esses fatores, né, que ameaçam a biodiversidade. A mitigação, ela trata da redução da emissão de gases de efeito estufa e a elevação da taxas de sequestro de carbono dos ecossistemas. Enquanto a adaptação, ela trata de ações mais locais, né, que aumentem a capacidade dos sistemas de se ajustarem às mudanças, a conectividade dos ecossistemas e frear a superexploração dos recursos naturais. Dentre os instrumentos existentes para planejamento da gestão, dessa gestão integrada, eu destaco aí a Convenção de Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil, que faz parte desse arcabouço legal, né, onde a gente pode trabalhar com essa concepção da gestão integrada, o zoneamento ecológico e econômico e a Política Nacional de Mudança do Clima, que foi também aprovada através de uma lei nacional. E outro elemento importante é o aumento da permeabilidade da matriz da paisagem agrícola, que é a matriz que predomina na maior parte dos ecossistemas onde estão inseridas as unidades de conservação. Então, através do manejo e de sistemas produtivos mais biodiversos, os agroecossistemas podem favorecer a manutenção de espécies na paisagem fragmentadas, na medida que as populações permaneçam de forma estável em fragmentos maiores, né, que possam proporcionar hábitat para essas populações. Então, eu trago um estudo de caso, que é o do Plano de Conservação Estratégico para o Território de Carajás, onde eu trabalhei nos últimos 12 anos. Esse plano de conservação, a concepção dele foi nos últimos 5 anos, né? Que ele foi pensado e estruturado. Aí são as unidades de conservação, né? Que elas estão no sudeste do Pará. São 6 unidades de conservação, junto com a terra indígena Xicrim. Elas perfazem 1.200.000 hectares. É o maior maciço florestal dessa região do sul do Pará, né? Só que a gente percebe também como elas estão isoladas de outras áreas de conservação. Então, elas ficaram ilhadas aí nessa matriz da paisagem. E aí a gente pode observar nessa linha preta o território que foi definido, né, a área territorial, para as ações de implantação, né, desse plano de conservação territorial. 90% dessa área territorial está na bacia hidrográfica do Rio Itacaiunas, e os outros 10% estão na bacia hidrográfica do Xingu. A gente pode observar aí com mais detalhes, né, como na imagem de satélite de 2016, como essa área ficou fragmentada, né, uma paisagem bem fragmentada e que impede uma troca genética aí com as outras áreas naturais, né, de maior tamanho. E, então, esse estado de isolamento é que levou o Instituto Chico Mendes a pensar esse plano de conservação estratégica, tendo em vista os riscos para a biodiversidade a longo prazo desse isolamento. E outros estudos, outras pesquisas desenvolvidas aí e publicadas, né, em artigos científicos demonstram os riscos que as mudanças climáticas elas podem provocar nesse território, na biodiversidade desse território. A gente pode destacar aí
um aumento existem pesquisas, esses estudos já que prevêem um aumento, segundo o painel brasileiro de mudanças climáticas, de um aumento de 3 graus e meio de temperatura a partir de entre 2040 e 2070, e isso pode provocar o que se chama de savanização, né, da vegetação, que é um ponto crítico, né, de não retorno, onde a vegetação se adquiriria um tamanho arbustivo, né, de menor porte, e uma série de efeitos na biodiversidade do território. Esses estudos apontam aí que a perda de abelhas pode significar uma perda de quase total de 95% das espécies de abelhas, 57% das espécies de morcego e a maioria da população de aves, né, desse território não teria hábitat para poder sobreviver nesse território aí. E isso demonstra para a gente uma grande preocupação, não só, né, para o ambiente natural, mas também para o próprio uso, né, do território, né, por exemplo, a agricultura. Tem outras pesquisas que demonstram que a maior parte dos produtos agrícolas do Pará, eles têm uma interface com a produção, com a polinização, né, de insetos, especialmente abelhas. Então, isso pode significar um problema sério na produção agropecuária dessa região. E eu destacaria também a prevalência, né, do uso do solo através da pecuária nessa região aí, tanto de grande quanto de pequeno porte. Na concepção desse plano, a gente precisa discutir um pouco a ideia, né, que se tem sobre conservação disseminada, né, durante muito tempo, de que a conservação ela é apartada do ser humano. Essa ideia ela é uma ideia construída a partir, né, um resgate, né, do neomalthusianismo, que estabelece, né, como ações fundamentais para a conservação o controle populacional, a criação de unidades de conservação, especialmente aquelas sem pessoas, né, de produção integral, e uma intensificação da fiscalização, né, para poder você manter essas áreas longe do ser humano, né, como um meio de garantir, né, a conservação da biodiversidade. Alguns estudos apontam, realizados, né, ao longo dos anos, especialmente na área de arqueologia, demonstram que as populações indígenas vivem na Amazônia há mais de 10 mil anos e fazem uso dos recursos da natureza durante todo esse tempo. A população estimada é uma população muito maior do que existente hoje, né, da população indígena, é, talvez equivalente ou maior, muito maior do que a população existente hoje na Amazônia. Então, era uma população que fez um uso e soube domesticar várias das espécies naturais, né, selvagens, para o seu uso. Um dos artigos aí feitos em Carajás sobre plantas úteis e a relação com sítios arqueológicos revelou que 184 espécies úteis próximos a esses sítios arqueológicos. Então, a população, o ser humano, ele soube, ao longo do tempo, fazer esse uso, né, esse aproveitamento. Inclusive, a floresta ela se conformou, ao longo de todos esses anos, a floresta da forma como a gente conhece hoje, a partir de uma relação de mutualismo, né, entre a natureza e o ser humano. Alguns outros publicações, eu destaco aí esse The Ecology of Agroecosystems,
que ele aborda a questão dos agroecossistemas, né, e a ecologia dos agroecossistemas, como os agroecossistemas eles podem se conformar enquanto ecossistemas de produção agrícola, né, com respeito aos recursos naturais, e onde apresenta-se, né, a defesa do ponto de vista de que o aumento da diversificação da paisagem agrícola ele traz recursos que geram o que se chama de coprodução. Eu trouxe aí o conceito de coprodução. A coprodução é um modo de camponês de produção, através da interação, a transformação e a manutenção mútuas entre o ser humano e suas técnicas e os seus saberes com a natureza viva, realimentando a base de recursos e reduzindo a dependência dos recursos externos. Então, através desse mecanismo de relação entre natureza e ser humano, o homem manteve, né, as suas formas de produção e sobrevivência, né, e relações econômicas, inclusive, ao longo da sua existência aí, né, na relação com a agricultura. Então, a relação entre conservação e produção, ela, especialmente nessa discussão sobre um plano de conservação territorial, precisa se levar em consideração os aspectos, né, da produção e dessa possibilidade de relação mutualística entre conservação e produção. O plano de conservação do território de Carajás, então, ele, especialmente aí eu trouxe 4 projetos que dialogam com esse objetivo territorial. Então, o primeiro projeto, Agricultura de Conservação, que pensa, né, tem o objetivo de diversificar a produção, né, agroecológica dos agroecossistemas. O projeto Corredor Ecológico Carajás Terra do Meio, que é um projeto de conexão entre essas áreas de conservação com outras áreas próximas, né, da Terra do Meio. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins, que é um comitê, que é um projeto, né, de instalação do comitê para poder se pensar, né, o uso dessa área, né, da bacia hidrográfica, e o projeto político-pedagógico mediado pela educação ambiental, que é uma proposta de política de educação ambiental nas unidades de conservação. Então, a gente traz aí o primeiro projeto, Agricultura de Conservação. Ele iniciou antes ainda desse plano, né, de conservação territorial, há cerca de 8 anos, e ele tem aí, ele trabalha com 8 áreas, atua em 8 áreas, sendo 7 em áreas de assentamento de reforma agrária, e uma dentro da unidade de conservação, onde existem agricultores, né, que tem a unidade tem o objetivo de fazer o uso sustentável dos recursos. Esse número 8 aí, é a APA do Igarapé Gelado. As outras são assentamentos de reforma agrária. A gente tem muito mais áreas de assentamento. Nessa região, é a região que mais concentra áreas de assentamento de reforma agrária no país. São aproximadamente 500 assentamentos, um total de 100 mil famílias assentadas, uma área de em torno de 5 milhões de hectares. Então, uma área até muito superior às áreas conservadas, né, pelas unidades de conservação. Então, são áreas potenciais para se desenvolver ações de conservação ambiental, né. A gente iniciou esse projeto, estamos com 30 agricultores aí dentro do projeto, e ele tem esses objetivos, né, de diversificar as espécies alimentícias de manejo sustentável,
dos recursos, recuperação de áreas de preservação permanente, a intensificação ecológica em sistemas de bovinocultura mais sustentáveis, a organização social, fomentar a organização social de cadeias produtivas e a articulação de rede de parceiros, né? Pensando que essa tarefa não, o ICMBio sozinho não dá conta disso, precisa articular uma rede de atores locais que possam dar conta desse objetivo do projeto. Aí algumas fotos, né, alguns eventos de capacitação com agricultores, produção de adubo orgânico, a partir da compostagem, visitas técnicas, né, essa visita especificamente numa área de pastejo rotacional na região, e também o fomento a partir de apoio a sistemas produtivos com baixo uso, né? Uso reduzido de recursos aí que possam ser reproduzidos pelos próprios agricultores. Então, a criação de galinhas caipira, melhorando o manejo, as instalações e as raças, né, das caipiras, produção de hortaliças, né, a partir de canteiros, em áreas maiores, que podem melhorar a alimentação, né? Esses fazem parte, né, do hábito alimentar, são importantes na alimentação das famílias, e a venda dos produtos excedentes, produção de defensivos naturais, né? Então, para produzir alimentos saudáveis. A gente tem aí uma foto também de uma das áreas de sistemas agroflorestal, com cacau, sombreado com banana, e plantio também de açaí na margem do rio. O cacau é uma planta importante, né, econômica para a região, ela é bastante comercializada, e a gente, então, fez também, né, alguns cursos para a melhoria do beneficiamento do cacau, para a produção de amêndoas de melhor qualidade, para poder agregar mais valor a esse produto aos produtores, né? A gente tem algumas cartilhas que fizemos, né, ao longo desse trabalho. Então, uma sobre agroecologia, a outra sobre agrofloresta biodiversa, e os outros slides, um que é uma articulação com a prefeitura local para discutir projetos para a área de produção ambiental do igarapé gelado, com técnicos da Secretaria de Agricultura, e o outro evento que é um simpósio que a CMBio organizou, onde os agricultores puderam apresentar os seus produtos, né, para a sociedade da região. Outro projeto, Corredor Ecológico Carajás Terra do Meio, o Corredor Ecológico é um instrumento de gestão que está previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Entre os objetivos desse projeto, né, estão uma construção participativa, né, tanto da concepção quanto na implantação do projeto Corredor, uma organização de uma governança interinstitucional, inclusive a gente criou um grupo, né, um comitê técnico, reunindo o Instituto de Pesquisa Ecológica, do IP, que tem um grande conhecimento, né, implantação de corredores ecológicos pelo país, né, inclusive em centros de reforma agrária, a Universidade Sul e Sudeste do Pará, né, a Universidade Federal da região, Universidade Federal de Minas Gerais, além do Instituto Tecnológico Vale, né, que tem algumas pesquisas importantes também na região. Outros objetivos são a adequação ambiental das propriedades, né, dos agroecossistemas, os sistemas agro-silvopastoris, implantação desses sistemas, a restauração florestal e educação ambiental e agroecologia, né, como instrumentos de mudança, né, da paisagem dos agroecossistemas. Aí nós temos aí embaixo uma metodologia que foi apresentada em que
que foi publicado em artigo científico, desenvolvido pelo Instituto Tecnológico Vale, né, onde utilizou um método de conectividade junto com esses estudos sobre as mudanças climáticas, né, os impactos em espécies na região, estabelecendo algumas áreas prioritárias para se fazer o corredor ecológico. Os outros passos para criação, né, do corredor são o diagnóstico, né, a partir de fazer um diagnóstico a partir de estudos sobre a relevância ecológica e a significância do corredor. Então, estabelecido lá, né, a área do corredor, fazer um diagnóstico sobre essa área, a manutenção e a estrutura da estrutura e da função da paisagem e de aspectos ambientais e socioeconômicos dessa área onde vai ser implantado o corredor. Essa área ainda não está definida, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma dissertação de mestrado, né, sobre corredor, uma proposta, né, de corredor ecológico, onde eu trouxe, né, uma metodologia de diagnóstico, né, de áreas de agroecossistemas, de assentamentos de reforma agrária, em uma área, né, entre as unidades de conservação de Carajás e a Terra do Meio, né, interligando essas áreas através de uma bacia hidrográfica e definindo, né, uma área de corredor ao longo de um rio, chamado Rio Negro, fica em torno de 25 quilômetros de distância, né, e pesquisando, né, a respeito de quais o uso do solo e quais os potenciais de alternativas agrícolas, né, agropecuárias, que possam melhorar a paisagem para a implantação do corredor ecológico. Os outros passos aí, né, para discussão são uma visão de futuro do corredor, onde a gente quer chegar com o corredor, e um planejamento do corredor ecológico, né? Como chegar a esse corredor, como implantar esse corredor ecológico, né? O Comitê de Bacia Hidrográfica de Itacaiunas, ele, então, um objetivo da implantação desse comitê é fazer a gestão dos recursos hídricos de uso do solo da bacia do Itacaiunas. Os passos aí, né, definidos são a articulação de parceiros e dos conselhos das unidades de conservação, em torno da mobilização, né, dessa ideia de construção do comitê de bacia, a capacitação em torno da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a capacitação dos entes, né, dos atores locais, para poder entenderem qual o objetivo de criação, quais os ganhos para a região, né, a arrecadação, quais os projetos podem ser implementados a partir da arrecadação de recursos, né, para o comitê. E, após isso, né, a instalação do comitê, fazer um diagnóstico do uso da bacia hidrográfica, quais os usos são feitos das margens dos rios, das nascentes nessa área. E aí, por último, o projeto político-pedagógico, mediado pela educação ambiental, está dentro da política do ICMBio, né, baseado na instrução normativa. São esses 3 passos aí para a construção do projeto político-pedagógico. O objetivo desse projeto é que todos os projetos eles tenham esse objetivo, né, maior de construção coletiva, né, de mobilização dos atores sociais para a transformação da realidade. Então, você tem uma leitura da realidade, né, com participação dos atores, definição de princípios, diretrizes e objetivos. E agora, o próximo passo é o planejamento, a implementação e monitoramento das ações do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico ele vai abranger todas essas outras ações que estão também colocados aí atrás. Entre os desafios para a implantação desse plano de conservação, os principais desafios são estabelecer uma governança territorial, através de um mosaico de unidades de conservação. Então, o mosaico também está definido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação,
como um instrumento de gestão territorial, e a governança ela visa trazer uma capacidade da sociedade organizada territorialmente para gerir assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais. Então, é uma construção, né, local, e então um estabelecimento aí de relações de confiança, de tomada de decisões e transparência sobre esses projetos, né, que estão sendo desenvolvidos em torno da conservação ambiental. A política ambiental ela precisa fortalecer todos esses instrumentos que foram criados, né? E hoje não é o que a gente vê, a política ambiental não, por exemplo, o mosaico hoje não foi criado, nenhum mosaico há alguns anos, e hoje não se tem nenhuma área específica no Ministério do Meio Ambiente que discuta isso, né? É uma política que foi criada nos anos 2000 e que foi sendo abandonada ao longo do tempo, mas que, onde foi implantado os mosaicos, ainda continua como uma política forte, assim, né? Os territórios, eles mantêm e com bons resultados. Então, a política ambiental precisa implementar, né, cada vez com mais força esses instrumentos, inclusive também os de regularização ambiental das propriedades rurais, né? Os cadastros ambientais rurais, né? Das áreas agrícolas. A regularização fundiária, que ela vai estabelecer uma confiança, né, dos atores locais sobre a manutenção, né, deles nessas áreas. Então, as ações de implantação de sistemas agroflorestais, né, elas dependem de políticas de regularização fundiária desses territórios onde eles não têm nenhuma regularidade ainda. Organização de cadeias produtivas, esses produtos gerados a partir da sociobiodiversidade, eles precisam de organização, né, desde da produção até o consumidor. São produtos, alguns mais organizados, como o cacau, outros de cadeias já menos organizadas. Então, precisa um fomento à organização, né, entidades de agricultores que têm essa capacidade de organizar as cadeias. E precisa de recursos orçamentários de governo. Esses recursos que estão sendo usados, eles são a partir de projetos de mineração, né, em Carajás, que são instalados em Carajás, a partir do instrumento do licenciamento, mas precisam de recursos orçamentários, porque nem todas as unidades de conservação têm esses recursos. Assistência técnica, que é um elemento fundamental para a mudança da perspectiva agrícola, né, e uso sustentável de recursos. E a pesquisa também é fundamental para a gente pensar ações que, como a gente viu, né, foram fundamentais para elucidar, né, os grandes desafios que a gente tem pela frente, e algumas unidades elas ainda não têm não têm fomentado da forma como elas devem fomentar, né, para poder nos orientar aonde a gente deve aplicar os recursos com maior eficiência. Então é isso. Muito obrigado. Eu faço agradecimento ao Estado brasileiro, né, por garantir ter, né, todas as organizações que fazem parte, né, do nosso Estado brasileiro e que nos capacitam para poder preservar a biodiversidade. E segue meu contato aí para maiores informações. Muito obrigado.